Vamos lá, senhores, retornando o nosso estudo acerca de processo legislativo das emendas constitucionais, agora nós vamos entrar no último tópico, tá? Sobre o processo legislativo das emendas constitucionais. Nós já falamos, né, do processo formal, que é composto por 3 fases: fase inicial, onde eu tenho a apresentação da proposta; fase deliberativa, onde a Câmara e o Senado vão ter que analisar em 2 turnos e tem que alcançar, para que essa proposta de emenda constitucional seja aprovada, no mínimo 3/5 dos seus membros. Depois eu vou para a promulgação, né, que é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. Depois eu venho para a publicação. Agora eu vou falar com vocês das limitações. Isso aqui despenca em prova. Cuidado, tá? A Constituição Federal, ela estabelece limitações às emendas constitucionais, ou seja, emenda constitucional que serve para alterar, para modificar a Constituição Federal, seja acrescentando alguma coisa, seja modificando, seja excluindo, essa proposta de emenda constitucional, ela tem limites, tá? Ela tem limitações, tá? E essas limitações, previstas na própria Constituição Federal, elas se estabelecem, elas são previstas em 3 grupos. Ou seja, eu tenho 3 espécies de limitações, tá? Primeiro eu tenho as limitações circunstanciais. O que são limitações circunstanciais? Circunstanciais está relacionada a circunstâncias, tá? Ou seja, a determinados momentos, vamos dizer assim, a determinados acontecimentos. Já já você vai entender como isso funciona. As limitações materiais já estão relacionadas ao conteúdo. Materiais vem de matéria, ao conteúdo. Você vai aprender comigo que existem alguns temas que não podem ser abolidos da Constituição Federal, nem mesmo por emenda constitucional. Aqui eu tenho as famosas cláusulas pétreas. A gente vai estudar isso também. E eu tenho as limitações formais, que estão relacionadas a forma, são mais relacionadas a procedimento, tá? Beleza. Além dessas 3 que estão previstas na Constituição Federal de forma expressa, nós vamos ter mais um grupozinho que a gente vai estar lá no final, que são as limitações implícitas. Por que elas são chamadas de implícitas? Porque elas não estão previstas de forma expressa no texto constitucional, mas elas existem e elas são reconhecidas tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pela doutrina, e elas decorrem de uma interpretação lógica do texto constitucional, tá? Elas decorrem de uma interpretação, elas são implícitas porque elas não são expressas, como acontece com as limitações circunstanciais, materiais e formais, tá ok? Fica tranquilo que você vai entender melhor a partir de agora, porque agora eu vou aprofundar e vou estudar separadamente cada um desses grupos de limitações, tá ok? Limitações circunstanciais, vamos para a primeira. Professor, limitações circunstanciais, o senhor me falou que trata de circunstâncias, né? De acontecimentos, ou seja, de situações específicas. É isso mesmo. Olha como fica fácil. A Constituição, olha o que fala o texto constitucional. A Constituição não poderá ser emendada, ou seja, eu não posso alterar a Constituição Federal através de emenda constitucional na vigência durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Presta atenção no que eu acabei de falar para você. Eu trouxe para vocês 3 situações que a gente vai estudar lá na frente, tá? Eu trouxe para vocês 3 situações em que, na vigência de qualquer uma dessas 3 situações, a Constituição Federal ela não pode ser alterada, nem mesmo através de emenda constitucional. Quais são essas situações? Intervenção federal durante o estado de defesa e durante o estado de sítio. Professor, o que é isso aqui? Nós vamos estudar lá na frente, fica tranquilo. Só a título de exemplo. Intervenção federal é quando a União ela intervém num estado, tá? Estado de sítio eu tenho diante, por exemplo, da declaração de guerra, tá?
Estado de defesa eu vou ter diante, por exemplo, de uma calamidade pública de grandes proporções da natureza, em uma região específica. Isso a gente vai trabalhar lá na frente. Aqui, no tema processo legislativo das emendas constitucionais, eu só quero que você saiba o seguinte: a Constituição Federal não pode ser emendada, eu não posso ter, tá, a aprovação de emenda constitucional alterando a Constituição se eu estiver diante, no momento de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Tranquilo? Agora vem cá, uma dúvida. Professor, peguinho de prova. Diante de uma calamidade pública, poderá a Constituição Federal ser alterada? Pode. Por quê? Presta atenção no que eu estou te falando. Eu não falei para você, a questão da prova não falou para você que essa calamidade pública de grandes proporções da natureza gerou a decretação de um estado de defesa. Eu não falei isso. Pode ser que uma calamidade pública ela venha a gerar a decretação de um estado de defesa. Aí sim, se essa calamidade pública gerou a decretação de um estado de defesa, aí eu não posso alterar a Constituição. Agora, se eu tenho uma calamidade pública, mas não foi decretado estado de defesa em decorrência dela, eu tenho apenas uma calamidade pública. E a Constituição pode sim ser alterada, porque ela só não pode ser alterada em 3 situações. Quais são? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Se a prova colocar para você, diante de calamidade pública, ponto, poderá a Constituição Federal ser alterada por emenda constitucional? Pode. Agora, olha a diferença. Diante de uma calamidade pública de grandes proporções da natureza, foi decretado estado de defesa. Após a decretação do estado de defesa, poderá, após a decretação e durante a vigência dessa decretação de estado de defesa, poderá a Constituição ser alterada por emenda constitucional? Aí não, porque essa calamidade pública gerou a decretação do estado de defesa. E se eu estou ainda na vigência do estado de defesa, a Constituição não pode ser alterada em decorrência dessa limitação circunstancial prevista no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal. Todos entenderam? Então toma cuidado com esse peguinha. Outro peguinha. Pessoal, eu estou diante de uma intervenção estadual. Opa! O que é intervenção estadual? Quando o Estado vem a intervir em um município. Se eu estou diante de intervenção estadual, isso não impossibilita a alteração da Constituição Federal por emenda constitucional. Por quê? Porque o que é limitação circunstancial é a intervenção federal. União intervindo em Estado. Se o Estado está intervindo em município, não é intervenção federal, é intervenção estadual. Tá? E a intervenção estadual não está prevista no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal. Beleza? Toma cuidado com esse peguinha também. Tá? O dispositivo constitucional em estudo, ao impossibilitar a apresentação de PEC, o dispositivo constitucional em estudo, tá? Perdão, erro de digitação aqui, ó. Não impossibilita a apresentação de PEC, mas tão somente a sua votação em plenário, promulgação e publicação. Cuidado! Deste modo, é perfeitamente possível que, mesmo diante de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal, seja apresentado à Casa Legislativa competente uma proposta de emenda constitucional, tá? Pessoal, não entendi nada, aí você me confundiu todo. Vamos lá, presta atenção. O que a gente está estudando? Nós estamos estudando as limitações, tá, aplicadas às emendas constitucionais. Ok. Essas limitações elas vão se dividir em 3 grupos que estão previstos de forma expressa na Constituição e um grupo que está de forma implícita. Então eu tenho limitação implícita e eu tenho limitações expressas, não é isso? Essas limitações expressas elas são divididas em limitações circunstanciais, limitações materiais, que a gente vai ver no próximo bloco, e limitações formais. Nós estamos estudando nesse bloco as limitações circunstanciais.
Então o que eu te falar agora, eu estou falando de limitações circunstanciais. E quando eu falo de limitações circunstanciais, eu estou falando de acontecimentos, de situações que limitam as emendas constitucionais, ou seja, limitam a alteração da Constituição Federal. Agora presta atenção. Quais são essas limitações circunstanciais? Elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala o seguinte: a Constituição Federal não pode ser alterada, ela não pode ser emendada, tá? Em 3 situações. Quais são? Estado de defesa, e estado de sítio e intervenção federal. Os peguinhas eu já te falei. A banca adora falar calamidade pública. Não. Só calamidade pública? Não. A não ser que a calamidade pública tenha gerado um estado, a decretação de um estado de defesa. Aí eu não posso alterar a Constituição em decorrência do estado de defesa, não é nem em decorrência da calamidade pública. Então estou diante de estado de defesa, estou diante de estado de sítio, ou estou diante de intervenção federal, não é estadual, eu não posso alterar a Constituição. Agora presta atenção, a Constituição está falando que eu não posso, nesse período aqui, alterar a Constituição Federal através de emenda constitucional. E eu só altero a Constituição, senhores, com a aprovação da proposta de emenda constitucional. Eu só altero a Constituição com a aprovação, promulgação e publicação. Porque olha só, o que a gente estudou? Nós temos as fases. Fase introdutória, que é a apresentação da PEC por quem tem competência. Fase constitutiva, que aqui sim eu tenho a deliberação, aqui eu vou ter a aprovação. Aí eu tenho a fase, né, conclusiva, ou complementar, em que eu tenho a promulgação e a publicação. O que você tem que tomar cuidado? Presta atenção. O parágrafo 1º, ele fala que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Quando eu falo que a Constituição não poderá ser emendada, eu estou falando que a Constituição não poderá ser alterada. E uma mera apresentação de PEC não altera o texto constitucional. Eu só estou apresentando uma proposta de emenda constitucional. Até aqui, nesse momento, nessa primeira fase, eu não estou alterando em nada o texto constitucional. Até porque para alterar o texto constitucional, essa proposta precisa o quê? Ser aprovada. Essa proposta, depois de ser aprovada, ela vai ser promulgada e vai ser publicada. Tá ok? Então presta atenção no peguinha. A pergunta é: eu posso, durante o estado de defesa, eu posso, durante o estado de sítio, eu posso, durante a intervenção federal, apresentar uma proposta de emenda constitucional? Posso. Por quê? Por que o STF entende que pode sim apresentar uma PEC? Porque a PEC, a apresentação da proposta de emenda constitucional, não altera o texto. Se não altera o texto, não tem problema. O que eu não posso é votar, eu não posso aprovar a PEC, eu não posso promulgar, eu não posso publicar durante esse período. Porque com isso aqui eu vou acabar alterando o texto constitucional. Entenderam? Então, senhores, durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, eu não posso emendar a Constituição. E eu vou entender isso como o quê? Eu vou entender isso, eu não posso aprovar a emenda constitucional, eu não posso promulgar a emenda constitucional, eu não posso publicar a emenda constitucional. Mas não impede, não é empecilho, tá? O estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal não impedem a apresentação de uma proposta. Só que você vai apresentar e vai ficar parado. Só vai poder aprovar essa proposta depois que finalizar, depois que eu sair dessas situações aqui. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Tranquilo? Fácil? Não tem mistério nenhum, não é isso? Beleza. Senhores, com isso eu finalizo esse bloco onde eu trabalhei as limitações circunstanciais. Primeiro grupo de limitações. No próximo bloco nós vamos trabalhar as limitações materiais, tá? Sem dúvida é a que mais cai em prova. Eu vou estar falando aqui agora de conteúdos. Limitação material está relacionada à matéria, a conteúdo. Existem temas, existem matérias
que não podem ser abolidas da Constituição Federal, nem mesmo através de emenda constitucional. Denomina-se isso que cláusulas pétreas, mas é o tema do nosso próximo bloco.